Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um outro problema, um outro posicionamento que está surgindo na Justiça do Trabalho, que é sobre o uso concomitante do banco de horas com o regime de compensação de jornada de trabalho. E a pergunta é, pode ou não pode? Eu posso fazer uso das duas coisas ao mesmo tempo? É isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Fique com a gente. Bom, quando a gente fala em banco de horas, quando a gente fala em jornada de trabalho, a gente tem que relembrar alguns conceitos, né? Jornada de trabalho é aquele tempo que o empregado fica à disposição da empresa, né? E na Constituição é fixado no inciso 13 que o empregado pode ficar à disposição do empregador, da empresa, durante 8 horas diárias, né? É permitido, então, a compensação de horários e fazer uma redução de jornada desde que aprovado, segundo a Constituição Federal, por acordo ou convenção coletiva, tá? Então, pode-se mexer nessa jornada de trabalho, pode-se acrescer até 2 horas diárias, não pode ultrapassar de 10 horas diárias, né? Então, essa é o conceito de jornada de trabalho. Nesses conceitos todos também tem duas palavras que é importante a gente memorizar: prorrogação e compensação. Tá? Quando se fala em prorrogação da jornada de trabalho, é que nem jogo de futebol, né? Vai ter a prorrogação lá do horário que passou tantos minutos, não entendo de futebol. Mas, então, isso que é prorrogação, é estender, aumentar, né? Quando a gente fala em prorrogação, a gente está falando em possibilidade de hora extra, né? E quando a gente fala em compensação, compensação é tira um pouquinho daqui, coloca um pouquinho lá, ajeita para ficar parelho. É tirar de um lugar, colocar no outro, equilibrar, compensar, tá? Sempre penso numa balança quando a gente fala em compensação. Então, essas duas palavras a gente tem que levar em conta. E aí nós temos o acordo de compensação de jornada. O que é o acordo de compensação de jornada? O acordo de compensação de jornada é quando um empregador e um empregado acertam o seguinte: ó, nós vamos trabalhar um pouquinho mais na nossa jornada, nós vamos prorrogar a nossa jornada diária para que no dia tal a gente não precise trabalhar, ou para que no dia tal a gente trabalhe só meio-dia. Isso que é um acordo de compensação. Prorroga a jornada diária para que em determinado dia eu trabalhe menos ou não trabalhe, certo? Então, essa é a prorrogação de jornada de trabalho. Outro instituto que a gente tem que lembrar o que é o banco de horas. O banco de horas, ele é um acordo de compensação de jornada, é a mesma coisa. Só que o banco de horas é um acordo de compensação de jornada maior, né? Eu vou então combinar que determinada semana a gente não vai trabalhar, porque não ficou pronto tal material ainda, e na outra semana a gente vai trabalhar mais horas para compensar essa semana que a gente trabalhou. Então o banco de horas é um acordo de compensação de jornada que é maior, de mais tempo. Então nós temos no prazo de 6 meses uma regra e no prazo de 1 ano outra regra. De uma forma simplória a gente poderia dizer assim, que o acordo de compensação de jornada é semanal, que é praticamente aquele horário de trabalho que eu defino na minha empresa. E que o banco de horas é uma compensação maior, que vai ter um prazo de 6 meses, de 1 ano, por um período, por um evento diferenciado, né? Então, fazendo essa definição. O que mudou com a reforma trabalhista? Tá? Com a reforma trabalhista a gente teve uma alteração no artigo 59 da CLT e ele trouxe então 2 tipos de banco de horas, que também é um acordo de compensação. O mesmo artigo 59 fala sobre a compensação de jornada de trabalho e as coisas que a gente chama de banco de horas. Na verdade, tudo é compensação de jornada de trabalho. Bom, com a mudança na reforma trabalhista, a gente passou a ter um banco de horas que tem que ser resolvido no período de 6 meses, né? E esse banco de horas no período de 6 meses pode ser feito por acordo individual, tá? É o que diz o artigo 59 da CLT. Mas aqui a gente tem a questão que o artigo 59 da CLT não fecha com a Constituição. E a Constituição fala que só pode ser feito acordo de compensação de jornada com base em acordo coletivo ou convenção coletiva. Então aqui é um dos pontos das divergências existentes. Mas voltando, então nós temos 2 tipos de banco de horas, vamos chamar isso de banco de horas. Um de 6 meses, que a CLT fala que pode ser por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo. E um banco de horas com período anual, e esse sim, só por convenção coletiva ou acordo coletivo, tá? Então 2 tipos de banco de horas. Pessoal, com a reforma trabalhista, o que aconteceu? Às vezes a empresa tem períodos que não tem trabalho, né? Então, ela já tinha um regime de compensação de jornada semanal. E na realidade,
tanto empresa quanto empregados até entendem que esse regime de compensação de jornada é o horário de trabalho, né? Tem situações que as pessoas não trabalham em sábado, né? Eles entendem que o horário de trabalho realmente é aquele de segunda a sexta, né? E não se considera essa questão de sábado, né? Então, se tem isso como normal, ó, meu horário de trabalho é esse. Então, os empregadores fizeram, além dessa compensação de jornada semanal, banco de horas, por razão de um motivo que algum período não teve serviço, outro teve mais serviço, então tiveram de forma concomitante, ao mesmo tempo, compensação de jornada semanal e banco de horas, tá? E agora, muitas dessas situações acabaram na Justiça do Trabalho e nós estamos tendo um entendimento, principalmente aqui majoritário, aqui de todas as turmas aqui do Tribunal da 4ª Região, que eles invalidam quando ocorrem as duas situações de forma conjunta, né? As duas situações na empresa. Para a gente entender isso bem e ver como que os juízes colocam isso, eu vou ler para vocês algumas jurisprudências. Então, pessoal, uma jurisprudência aqui para a gente acompanhar. Horas extras, regime compensatório semanal, acordo de compensação semanal e banco de horas, coexistência. A adoção de forma concomitante dos regimes de compensação semanal e de banco de horas implica inviabilidade de ambos os regimes, porquanto sua coexistência impossibilita a verificação e o controle pelo trabalhador das horas extraordinárias que foram objeto de compensação e das que devem ser contraprestadas, tá? Então, aqui eles indicam que impossibilita ao trabalhador ter um controle. Então, por isso dá não consideração da invalidade de usar os dois regimes juntos. Outra jurisprudência aqui da 6ª turma da 4ª Região. Horas extras, regime compensatório, banco de horas, concomitância. Inviável a adoção de dois regimes independentes e concomitantes de compensação, semanal e banco de horas, tá? Aqui eles também estão chamando, ó, o regime de semanal, o regime de compensação e banco de horas o outro, tá? Então, inviável a adoção dos dois regimes. Diante da falta de precisão sobre a efetividade das horas compensadas, que resulta tal prática, impossibilitando-se ao empregado o mínimo controle sobre a quantidade de trabalho normal e extraordinário realizado. Então, aqui novamente, no sentido que usar as duas coisas bagunça para que o empregado possa compreender o que é hora extra, o que não é hora extra e como que está funcionando. Outra jurisprudência, também aqui da 1ª turma da 4ª Região. Regime compensatório semanal, banco de horas, adoção concomitante, irregularidade. Quando adotados de forma concomitante, são inválidos o banco de horas e o regime compensatório semanal. Isso porque o que justifica o banco de horas, prestação de horas extras habituais, acaba por invalidar o regime compensatório semanal, restando demonstrada a incompatibilidade entre ambos. Tá? Aqui eles trazem outro argumento no sentido que, se tem banco de horas fazendo horas extras habituais, não tem cabimento, então, o regime de compensação de jornada, tá? Então, também considerando nulo esse regime. Pessoal, era isso que a gente tinha a apresentar e, novamente, é uma pergunta que é difícil de responder. Pode ou não pode usar de forma concomitante regime de compensação semanal com um banco de horas, com aquele banco de horas maior, mais amplo, né? É um problema, né? A gente está vendo que está tendo esse posicionamento. Talvez o ideal é a empresa rever essa questão e instituir um banco de horas a cada mês, de acordo com as suas peculiaridades, né? Também, muito importante, se esse banco de horas, se esse regime de compensação de jornada possa ser feito via acordo coletivo ou convenção coletiva, né? Face também essa questão que a Justiça do Trabalho tem entendido da inconstitucionalidade da reforma trabalhista. Certo, pessoal? Era o que a gente tinha para apresentar hoje, pepino de hoje, né? Para nós empregadores. E me aguardem até o próximo vídeo, ok?